Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Dessa vez estaremos estudando a lição número 8. Jesus manifestava compaixão com as pessoas. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez em busca da Tua face, da Tua glória, da Tua santidade. Pai eterno, obrigado pelo privilégio de sermos filhos e filhas Teus. Derrama em nome de Jesus o Espírito Santo sobre mim e sobre todos os meus queridos irmãos ao redor do mundo, pois agora estamos estudando a Tua palavra. Ilumina-nos a mente com o Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus mostrava compaixão pelas pessoas. Compaixão é uma palavra bem própria do cristianismo. Compaixão é uma palavra que pertence ao vocabulário cristão. Não existia essa palavra praticamente antes de Jesus se manifestar. Compaixão é o ato de se comover, é o ato de se condoer quando vemos alguém triste, quando vemos alguém sofrendo. Sim, quando percebemos o infortúnio dos nossos irmãos, nossos semelhantes, e nós começamos a calçar os sapatos deles. É calçar o sapato da pessoa para sentir onde dói. Compaixão, porém, é mais do que palavras. É agir. Mais do que palavras, nós precisamos também ter ações compassivas para resolver o problema. Não é dizer, vou orar por você, mas é fazer alguma coisa para aliviar a dor. É tomar uma atitude exatamente como Jesus o faria em nosso lugar. O verso áureo desta semana é de Mateus capítulo 14, verso 14. Diz aqui, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A introdução da lição conta a história de uma jovem de 17 anos que estava lutando com muitos problemas. Tirou a própria vida. Quem pode imaginar a dor deste pai, desta mãe, quando a filha suicidou? O pastor foi até a casa deles para consolá-los. Sentou-se ao lado deles e por longo tempo não disse nenhuma palavra. Apenas mergulhou na dor deles e então o pastor chorou bastante com eles. Depois, sem dizer nenhuma palavra, levantou-se e foi embora. Algum tempo depois, o pai disse o quanto havia apreciado a visita do pastor. Ele e a sua esposa, naquele momento, não precisavam de palavras, nem de promessas, nem de aconselhamento. Eles precisavam somente alguém que chorasse com eles. Compaixão é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Era assim que Jesus fazia. É um exemplo para você e para mim. Na parte de domingo, ouvindo os gemidos, eu dou glória ao meu Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Ele é um Deus que tem ouvidos abertos. Como diz lá em Isaías, capítulo 59, meus ouvidos estão abertos para ouvir suas preces. Queridos, Jesus Cristo ouve os gemidos, Jesus Cristo vê as lágrimas que derramamos. Isso nos conforta o coração, nossos gemidos e nossas lágrimas. Nós vivemos num universo, num mundo, num cosmos tão grande, tão imenso. E a ciência moderna tem mostrado quão gigantesco, muito mais do que imaginávamos, a grandeza desse cosmos, o macrocosmos. E é difícil as pessoas entenderem como é que você, eu, um minúsculo ser, vivendo neste tão vasto universo, como é que Deus tem uma atenção especial voltada para você e para mim? Existem filosofias que combatem esse Deus pessoal, esse Deus íntimo que a Bíblia nos mostra, que tudo vê,
que tudo sabe e que enxuga as nossas lágrimas e conforta o nosso coração. Por exemplo, o darwinismo, de Charles Darwin, ensinou o evolucionismo, e ali eles negam a existência de um Criador. Por outro lado, existe o deísmo, que não nega a existência de um Criador, mas ensina a falsa verdade de que o Criador dos céus e da terra, no deísmo, é um Deus que criou, mas que abandonou. Ora, dizer que Deus não existe, como o darwinismo, ou dizer que Deus criou e abandonou, as duas coisas são péssimas. Como é que Deus abandonou? O cristianismo ensina exatamente que Deus criou, mas Deus não abandonou. Deus se preocupa com você, com o bater do meu coração, com o pulsar do meu pulso, com cada respiração, com cada flor, com cada planta, com cada animal. Deus não só criou, mas Deus sustenta, Deus mantém os seres criados por Ele. Sim, queridos, o evolucionismo nega a existência de Deus como Criador e o deísmo nega e deturpa o caráter de Deus como um Deus que abandona. Em Juízes capítulo 2, versos 16 a 18, fala que Deus ouviu os gemidos do seu povo. Seu povo que estava sofrendo sob as mãos dos opressores, dos inimigos, Deus ouviu os gemidos e viu as lágrimas. Em 2 Reis, capítulo 13, 23, diz que o Senhor se compadeceu de Israel. Deus se compadece. Deus é amor. Deus é misericórdia. E em Isaías, capítulo 5, capítulo 54, melhor, e o verso 7, 8 e 10, fala da imutabilidade divina, que Deus não muda. Assim como ele fez o concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó, ele fez um concerto com você. E ele não muda, você pode confiar que esse Deus de amor é o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele não se esquece do concerto de paz feito com Abraão, com Isaac e com você. Não é somente o Deus do Novo Testamento que é um Deus maravilhoso. O Antigo Testamento e o Novo Testamento mostram o mesmo Deus. Nunca houve comunicação entre o céu e a terra, a não ser através da segunda pessoa da divindade, que é Jesus. Portanto, aquele Deus do Antigo Testamento que conversou com Abraão, que conversou com Moisés, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é o Deus Filho, é Jesus Cristo. É o Deus cheio de compaixão. Eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Caminho a Cristo. Esse livro, Caminho a Cristo, é um livro maravilhoso, que deve ser lido várias vezes. E na página 100 nós encontramos este texto. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Seu coração amorável se comove com nossas tristezas e quando falamos delas. Nada do que, de algum modo, se relacione com a nossa paz é tão insignificante que Ele, Deus, deixe de observar. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que Ele não o possa entender. Dificuldade alguma por demais complicada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos. Ansiedade alguma que lhe perturbe a paz de espírito, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele cura os que estão desanimados e trata dos seus ferimentos. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares, tão íntimas, como se não existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado o seu bem-amado Filho. Caminho a Cristo, página 100. Eu me lembro de um outro pensamento de Santo Agostinho. Ele disse assim: Deus nos ama como se não existisse nenhuma outra pessoa para amar neste mundo. Deus nos ama de forma pessoal, como se não existisse outra pessoa para amar. O amor de Deus é voltado para você. Queridos, no livro Evangelismo, nesse livro Evangelismo, página 629, eu gostaria de ler também para vocês.
O amor e a compaixão de Deus. O Senhor quer que os homens se esqueçam de si mesmos, no esforço de salvar almas. Nossa vida é pior que um fracasso, se por ela passamos sem deixar pelo caminho os marcos do amor e da compaixão. Que pensamento lindo, de Ellen White. Livro Evangelismo, página 629. A nossa vida será um fracasso se passarmos por ela sem deixarmos as marcas do amor e da compaixão. Compaixão é algo que mostra que você está ligado a Jesus. Deus não coopera com um homem que seja áspero. Você já pensou nisso? Deus não coopera com um homem que seja áspero, que seja obstinado, destituído de amor. Um homem assim estraga o modelo que Cristo deseja que os seus obreiros revelem ao mundo. Há pessoas que são ásperas, há pessoas que são duras demais e elas estragam, elas deturpam a imagem deste amor, deste Deus que ama e que se preocupa. Queridos, isso é tudo que Satanás quer. Que você seja áspero, que você seja descortês, que você seja insensível aos sofrimentos e infortúnios do seu semelhante. Porque assim você estará deturpando, você cristão, eu como cristão, estaremos deturpando o caráter de Deus. Muito misericordioso. Em Tiago capítulo 5, verso 11, eu gostaria de ler Tiago capítulo 5 e o verso 11 com você. Abra sua Bíblia. Esse texto diz muito para você e para mim, porque diz assim, Tiago capítulo 5, verso 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eu gosto deste texto porque diz que o Senhor é muito misericordioso. Não é só misericordioso, é muito misericordioso e piedoso. Isso nos conforta. Sim? Que tipo de gemidos estão subindo ao céu em sua comunidade, em sua igreja? Deus quer que você e eu tenhamos os ouvidos abertos para os gemidos das pessoas que estão ao nosso redor. Na parte de segunda-feira, nosso compassivo Salvador. Nós sabemos que após a morte de João Batista, que era primo de Jesus, quando Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, pesou sobre ele uma tristeza muito grande. Lendo aqui em Mateus capítulo 14, convido você para voltar para Mateus capítulo 14, aqui nós lemos que quando Jesus soube da história do incidente da morte de João Batista, ele ficou triste e procurou se retirar para ficar a sós um pouco. Aqui diz, capítulo 14, verso 13, chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Depois que eles contaram para Jesus da morte de João Batista, o capítulo 14, verso 13, nós lemos o verso 12, agora o verso 13, diz, e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. Por que depois de ouvir a notícia da morte de João Batista, Jesus procurou um lugar à parte no deserto para ficar a sós? Porque ele tem sentimentos humanos. Ele ficou triste com a morte do seu primo. Ele sabia o futuro que lhe estava reservado, porque uma vez que João Batista agora estava morto, agora as atenções de Satanás estariam focadas inteiramente em Jesus Cristo, para tentar também tirar a vida do Filho de Deus. Chegara um momento difícil para Jesus. E então Jesus se ausentou para um lugar à parte, sozinho, com os discípulos, para meditar, para buscar consolo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz aqui no verso 13, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, verso 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Jesus Cristo esquecia de si mesmo.
embora necessitado de um tempo a sós, ele, quando viu a multidão, moveu-se de íntima compaixão pela multidão. Queridos, Jesus sente compaixão e em Mateus capítulo 9, verso 36, diz que Jesus Cristo teve grande compaixão também da multidão, uma empatia. Ele sofria com os que sofriam, ele chorava com os que choravam e ele se alegrava também com os que se alegram. A compaixão, às vezes, não usa palavras. Eu me recordo de uma mãe cujo filho morrera e esta mãe, muito triste, se trancou dentro do quarto e não queria conversar com ninguém. Parentes, familiares, membros da igreja, a casa estava lotada de gente, mas ela continuava trancada dentro do quarto, não queria conversar com ninguém. As pessoas batiam na porta, chamavam pelo seu nome, ela não respondia. Horas e horas trancada dentro do quarto. Finalmente o pastor chegou e bateu a porta e disse: "Sou eu, o seu pastor." Ela abriu um pouco a porta, ele entrou, ficou lá cerca de meia hora. E então, de repente, a porta se abriu e ela saiu alegre. Não alegre, mas animada e disposta, e começou a fazer alimento para as pessoas, atender as pessoas. Era outra pessoa. E então perguntaram ao pastor: "O que o senhor falou para ela?" Ele disse: "Eu não falei nada. Eu me assentei ao lado dela e chorei com ela." Compaixão, às vezes, é não falar nada, é chorar com a pessoa. Sim, queridos, ações compassivas deverão seguir as palavras compassivas. Não podemos somente usar palavras. Onde estão as ações? Onde está a atitude para resolver o problema? Jesus não apenas mostrou empatia, mas levou ao nível seguinte ações compassivas. Certamente, somos chamados a fazer o mesmo. Qualquer pessoa pode sentir tristeza ou compaixão pela infelicidade de alguém. A pergunta é: quais ações essa compaixão nos leva a realizar? Nós corremos o risco, grande risco, de nos acostumarmos com a desgraça alheia. São tantas mortes, são tantos suicídios, é tão grande a desgraça neste mundo que o nosso perigo é nos acostumar com tudo isso e nos tornarmos duros, frios, insensíveis. Se permitirmos que a insensibilidade tome conta da nossa vida, então, queridos, nós não poderemos representar Deus, porque Deus estará mal representado. Será um desserviço para Deus um cristão insensível, áspero, frio. O perigo da insensibilidade é o perigo que eu corro e você também. Embaixo na lição de segunda-feira diz: enquanto tomava o de jejum, um homem ouvia sua esposa lendo a notícia sobre a tragédia que tinha deixado milhares de mortos em outro país. Após conversar um pouco sobre esse fato terrível, o marido mudou de assunto e perguntou se o time de futebol da cidade tinha vencido o jogo no dia anterior. Será que este homem não estava insensível aos sofrimentos? Como é que podemos mudar de assunto tão rapidamente e esquecer a desgraça e já pensar na vitória do time de futebol? Que Deus ajude a você, meu querido irmão, e a mim, a ter sensibilidade como Jesus tinha. Jesus se alegrava com as crianças, Jesus se preocupava com as mães que queriam colocar as crianças no seu colo, e quando percebeu que os discípulos impediam que as mães chegassem até ele com as suas crianças, Jesus Cristo tomou uma atitude, foi compassivo. Jesus Cristo viu quando a mulher que quebrara o vaso de alabastro com nardo puro, de unguento de nardo puro, para ungí-lo, como ela estava sendo criticada, como ela estava sendo pisada, caluniada. Jesus Cristo tomou atitudes de compaixão, se levantou em defesa da mulher e disse: por que molestais esta mulher? Ela fez uma boa obra para mim. Atitudes compassivas é o que Jesus Cristo quer de você e de mim.
na parte de terça-feira, colocando-nos no lugar das pessoas, ou seja, calçando o sapato delas. Humanamente falando, meus queridos, é impossível praticar a empatia. O calçar o sapato do meu irmão, humanamente falando, isso é impossível. Tem que existir o Espírito de Deus agindo dentro de nós. Em qualquer religião, em qualquer parte do mundo, não importa a crença, o credo, mas se você sente empatia, se você é sensível aos sofrimentos humanos e se você chora com os que choram, o Espírito Santo, essa é uma evidência de que o Espírito Santo está atuando em você. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 8, eu gostaria de ler com vocês, 1 Pedro capítulo 3 e o verso 8. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 8. Aqui lemos: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. A recomendação aqui da palavra de Deus é que você e eu, nesse mundo frio, neste mundo ganancioso, nesse mundo em que todo mundo passa por cima de todo mundo, nesse mundo em que as pessoas fazem do próximo como escadas para subir e ter promoções, Deus está pedindo para que você e eu tenhamos sentimentos cristãos, sendo compassivos, usando de compaixão com os que sofrem e também amando-nos entranhavelmente e sejamos misericordiosos. Este é o cristianismo, esta é a religião do nosso Senhor Jesus. É assim que Ele quer que você e eu sejamos. Ele não somente pede, mas Ele nos dá o poder do Espírito Santo para vivermos esta atitude compassiva, para nos empatizarmos com as pessoas. Eu quero ler também para vocês o que está em 1 João, capítulo 3, verso 17. A primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 17. Aqui nós lemos. Vamos ler o verso 16 e o verso 17 da primeira carta de João. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Jesus pede alguma coisa diferente para você? Diferente daquilo que Ele fez? Não. Ele deu a vida pelos seus irmãos. Ele pede para que você e eu demos também nossa vida pelos nossos irmãos. Quem ama, dá. Quem ama, se sacrifica por aquele que ama. E no verso 17, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Este é um verso duro, duro para você e duro para mim. Porque se nós temos um dinheiro, uma poupança, se nós temos economias, se nós temos comida, se nós temos condições materiais, e sabemos que o nosso irmão, membro da igreja, ou pessoas fora da igreja, pessoas necessitadas, e nós estamos comendo e bebendo e dormindo confortavelmente, como é que nós podemos agir desta forma? Tendo os bens materiais, tendo o dinheiro e não ajudando aqueles que estão em necessidade. Aqui, este verso é um convite para que nós pratiquemos não somente palavras compassivas, mas ações compassivas. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? O amor de Deus se manifesta em obras de caridade. Eu aconselho você, meu querido irmão, a ter um fundo de caridade. Eu já disse em outra vez que o dízimo santo é do Senhor. Você devolve o dízimo ao Senhor. E também você deve ter pelo menos 5% de ofertas para dar na igreja e ajudar as despesas da igreja. Mas você deve ter 3 ou 4 ou 5%, se você escolhe a porcentagem do fundo de reserva para a caridade, o fundo destinado aos pobres e necessitados, que você deve administrar. E o Espírito Santo vai mostrar para você a quem ajudar. Ajudar financeiramente, ajudar com comida, enfim, a quem estender a mão. Na parte de terça-feira que estamos estudando, colocando-se no lugar das pessoas, a história do filho pródigo mostra que o pai
se tornou vulnerável quando correu ao encontro do filho, colocou sobre ele a sua capa, mandou colocar o anel no dedo do filho. Queridos, quem salva corre o risco de ser criticado, caluniado. O pai correu todo esse risco, mas ele amava. Quem ama quer o bem da pessoa amada. Por isso ele correu ao encontro do filho. Sim, o abraço compassivo do pai, a roupa com que ele vestiu o filho, o anel que colocou no dedo do filho, as sandálias colocadas nos pés do filho e o convite para celebrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Alegremo-nos, porque ele estava perdido e foi achado. Tudo isso foi motivo de crítica por parte do irmão mais velho. Todo aquele que quer salvar, todo aquele que quer se empatizar com alguém, ele está correndo risco. Mas vale a pena pagar o preço, vale a pena. Esse nível de empatia, esse nível de compaixão, envolve deixar de lado o egoísmo e pode nos tornar vulneráveis a tudo o que acontecer. Quando sofremos com alguém e nos esforçamos para levar esta pessoa à restauração, estamos correndo riscos. A verdadeira compaixão e empatia tem um preço. A lição diz: pode ter um preço, mas eu digo, ela tem um preço, sempre tem um preço, a empatia. Sempre você se sacrifica e sempre você pode ser mal entendido. Na parte de quarta-feira, Jesus chorou. É o menor verso da Bíblia, provavelmente, mas é o verso que mais profunda mensagem tem para você e para mim, porque nós descobrimos que o nosso Deus, ele também é homem. Ele tem os sentimentos humanos, porque ele chorou com os que choram. Quando ele viu Marta e Maria chorando, quando ele viu os parentes chorando, Jesus se comoveu e chorou também. O verso de João capítulo 11, verso 35, é o verso que nós como crianças aprendemos. Eu me lembro desde criança, o versinho mais fácil de se repetir e memorizar era: Jesus chorou. O que esse verso nos diz sobre a humanidade de Jesus? Que ele era 100% homem, ele também era 100% Deus, mas como aqui nos 33 anos e meio que ele viveu na terra, ele viveu como homem, sendo Deus em carne, viveu como homem na dependência do Pai, e ele tinha todos esses sentimentos de amor, de amizade, de carência. Por que você pensa que Jesus Cristo preferia a casa de Marta, Maria e Lázaro para dormir, para estar, para passar dias ali? Porque ela era carente também de amizade. Ele se sentia muito amado naquele lar. Jesus Cristo, ele se alegrava com os que se alegravam e ele chorava com os que choravam. Por isso, ainda hoje, Jesus se alegra com uma noiva que está se casando, está feliz, Jesus está se alegrando com ela. Mas Jesus também está chorando com aquela mãe que perdeu seu filho. Embora estivesse prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, a dor de uma família da qual ele era tão próximo o afetou física e emocionalmente. Contudo, Jesus estava chorando não só pela morte de um amigo querido. Ele estava contemplando, sim, um quadro muito maior, o sofrimento da humanidade devastada pelo pecado. Pesava sobre Jesus a dor dos séculos. Jesus viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina. Viu que na história do mundo, começando com a morte de Abel, o conflito entre o bem e o mal havia sido incessante. Lançando o olhar através dos séculos vindouros, Jesus viu o sofrimento e a dor, as lágrimas e a morte que seriam a sorte dos homens. E então o coração de Jesus se comoveu pelo sofrimento da família humana de todos os tempos e em todas as terras. Pesavam-lhe fortemente sobre a alma as misérias da humanidade pecadora e se rompeu a fonte de suas lágrimas quando ele almejava aliviar-lhes todas as aflições. Esse é um texto de O Desejado de Todas as Nações, página 534. Pense nestas palavras: Jesus
viu de uma forma que nenhum de nós jamais poderá ver o sofrimento da família humana de todos os tempos e em todas as terras. Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém e Jesus chorou também pelos infortúnios e pelos sofrimentos futuros. Ele viu você e a mim também envolvidos nesta guerra entre o bem e o mal, onde nós somos vítimas, indefesas. Não, nós não somos indefesos, porque nós temos Deus, mas nós sofremos como Jesus sofreu. Só Deus conhece a extensão da miséria e tristeza humanas. Deveríamos ser muito gratos porque temos apenas pálidos vislumbres dessa tristeza. E ainda, às vezes, só isso já parece ser demais para nós. O fundador da Igreja Exército da Salvação, o general William Booth, ele escreveu: se você não consegue chorar pela cidade, não podemos usá-lo. Eu gostaria de parafrasear as palavras do fundador do Exército da Salvação. E eu faço este comentário. Parafraseando as palavras dele, eu diria: se você não consegue chorar pelas pessoas, Deus não pode usá-lo. Deus não pode usar pessoas insensíveis, porque elas estão representando o mau caráter de Deus. Deus quer usar você. Vamos aprender a chorar com os que choram. Sensibilidade cristã é algo que o Espírito Santo vai dar para mim e para você. Na parte de quinta-feira, outro tipo de consolador. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o consolador. O Evangelho de João, capítulo 14, está repleto de textos falando do Espírito Santo como consolador, o confortador. João capítulo 14. Mas a parte de quinta-feira aqui, da lição desta semana, está falando de um outro tipo de consolador. Que outro tipo é esse? Você, meu irmão. Você é o consolador escolhido por Deus na sua comunidade, na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver. Você deve cumprir com o papel de consolador. Todos nós que somos consolados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos também consoladores das pessoas que sofrem. Nós vamos saber estender a mão, chorar com elas, orar com elas, colocar a mão sobre o ombro. Pessoas frias e insensíveis aos sofrimentos humanos não estão aptas para tratar com a mente humana. Você que nasceu do Espírito Santo e que tem palmilhado a senda dos sofrimentos, você e eu podemos ser consoladores. A Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Quero ler para vocês. É o texto da lição. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Não é lindo isso? Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Isso nos consola, porque Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola de todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus nos consola para que possamos ser consoladores dos nossos irmãos. Como o nosso sofrimento nos ajuda a ser mais eficientes em mostrar compaixão e prover conforto aos que nos cercam. Com certeza, irmãos, quanto mais sofremos, mais sensíveis nos tornamos aos sofrimentos dos nossos irmãos. Você já experimentou a realidade dessas palavras em sua vida? Eu já experimentei. Eu me recordo às vezes com tristeza do início do meu ministério, quando eu era possuído de grande zelo missionário, evangelístico, mas muitas vezes eu era insensível aos sofrimentos dos meus irmãos. Naquele tempo, no início do meu ministério, eu ainda não tinha passado por muitos sofrimentos. Por isso eu não sofria com os que sofriam. Quando era para disciplinar alguém, ou mesmo para excluir alguém do hall de membros, eu não sofria. Eu fazia isso com frieza,
com a maior naturalidade. Mas, queridos, depois que eu aprendi a sofrer, depois que eu sofri com os meus filhos, depois que eu sofri ao longo dos anos, eu comecei, graças a Deus, a me tornar sensível aos sofrimentos. E como dói no coração você disciplinar, quando você tem que tratar com problemas, isso dói porque você sofre com as pessoas. É somente o sofrimento que nos amadurece e nos tornam sensíveis aos nossos queridos irmãos desafortunados. Queridos, chorar com os que choram, nós não aprendemos isso do dia para a noite. É com o tempo. As igrejas geralmente têm pessoas que sofrem e pessoas que confortam. Essa combinação pode transformar sua igreja numa casa segura, numa cidade de refúgio para aqueles que estão necessitados, bem como um rio de cura e também uma comunidade de onde flui amor, compaixão, tolerância. Como pode acontecer isso? A lição dá algumas dicas para que você seja compassivo. Primeiro, seja autêntico. Ouça mais e fale menos. Deus nos deu uma boca, Deus nos deu 2 ouvidos. Isso significa que nós deveríamos ouvir muito mais do que falar. Para você ser compassivo, você tem que ouvir mais do que falar. Número 2, demonstre compaixão segundo a sua personalidade. Algumas pessoas facilmente choram com os outros. Outras pessoas têm mais dificuldade para chorar, mas elas mostram compaixão usando de atitudes compassivas ou fazendo algo para mostrar que elas também têm compaixão. Portanto, demonstre compaixão de acordo com a sua personalidade. Terceiro, a presença é muitas vezes mais importante do que falar ou fazer algo. Quarto, permita que as pessoas sofram do seu próprio jeito. Mas nunca diga, isso não é nada. Eu me recordo que uma vez, quando uma pessoa estava sofrendo pela morte de um ente querido, alguém chegou para ela querendo consolar, disse, não se preocupe, isso vai passar, isso não é nada. Como não é nada? É muito. Por isso existem palavras que não deveriam ser ditas. Outra palavra que não deveria ser dita é você dizer assim, eu entendo a sua dor. Não, você não entende a dor dele, a menos que você esteja passando pela mesma dor. Nós não conseguimos entender o que é perder um ente querido se nós não perdemos o nosso ente querido. O que é perder um marido, uma esposa, se nós não perdemos o nosso cônjuge. Portanto, tenha muito cuidado para não dizer, eu sei como você se sente. Não diga, vou orar por você, a menos que você esteja decidido a orar de verdade por aquela pessoa. Quando possível, ore pela pessoa que está sofrendo, faça-lhe uma visita. É muito bom ser o último que entra, depois que todos saíram. Quando a casa está cheia e muita gente confortando, está tudo bem. Mas e quando a casa fica vazia? Depois de um dia, de uma semana, quando a pessoa está realmente curtindo a tristeza e a solidão. Portanto, o amigo nem sempre é aquele primeiro que chega. Mas, com certeza, amigo, cheio de compaixão, é o primeiro que é o último que entra depois que todos saíram, depois que a casa ficou vazia. Porque ali você vai realmente confortar uma pessoa que está enfrentando a mais dura solidão, porque a casa está vazia, passou o alvoroço, a multidão foi embora e agora você está ali sozinho, chorando com a pessoa, consolando a pessoa. Organize grupos de apoio para que aquela pessoa não se sinta tão abandonada, tão só. O pastor Pearson, Robert Pearson, ele foi presidente da Igreja Adventista Mundial. E ele conta que uma vez ele batizou um médico e ele encontrou com esse médico 30 anos depois do batismo. Ele estava na cidade de Londres quando se encontrou com este médico
E o médico veio conversar com ele e disse: pastor, nesses últimos 30 anos eu tive altos e baixos. Eu abandonei a igreja, eu apostatei, eu fiz muita coisa errada. E nessas minhas saídas da igreja, nesta minha fraqueza espiritual, várias vezes os irmãos me procuraram e eles queriam me dar estudos bíblicos. E então esse médico disse para o pastor Pearson: pastor, eu não precisava de estudos bíblicos. Eu sei muito bem que o sábado é o dia do Senhor. Eu conheço muito bem a doutrina do santuário e posso explicar a doutrina do santuário tão bem quanto qualquer outro adventista. Eu conheço a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu não estava precisando de estudo bíblico. A única coisa que eu estava precisando é um pouco de amor e compaixão. Queridos, infelizmente, muitas vezes nós queremos dar estudos bíblicos quando o que a alma necessitada está pedindo, está desejosa de compaixão. Amor e compaixão falam muito mais alto do que estudos bíblicos. Sejamos compassivos. Eu quero ler para vocês uma poesia que encontrei no livro do pastor Pearson. No livro do pastor Pearson, para você que quer ser líder, existe uma poesia que diz assim: sente-se onde o seu irmão se assenta. Conheça bem as suas preocupações, seus males e seus temores. Ande por onde ele caminha com passos vacilantes. Suporte suas provas, suas dores e suas lágrimas. Incline-se debaixo de suas cargas pesadas. Suporte suas tentações cruéis e violentas. Receba também o impacto do dardo satânico que perfura a armadura do seu irmão. Então, meu amigo, você compreenderá a medida dos seus dias dificultosos. Você enternecerá o seu coração e estará menos inclinado a culpar e mais pronto a se compadecer. Sejamos compassivos. Como Jesus pede, Ele não pede nada para você além daquilo que Ele mesmo fez. Num feriado, algumas famílias se reuniram e fizeram pacotes de alimentos e produtos de higiene e em cerca de meia hora distribuíram os pacotes para as pessoas necessitadas. Depois saíram e à noite foram jantar, este grupo de amigos foi jantar, e de repente um falou assim: eu estou feliz porque fizemos este ato de caridade hoje. Mas vocês entendem que agora muitos daqueles que alimentamos provavelmente já estão com fome outra vez? Depois que você pratica atos de caridade, de compaixão, você não consegue mais se esquecer daqueles rostinhos, daquelas pessoas, daqueles filhinhos e filhinhas de Deus. Porque, queridos, a comida que você deu hoje, eles já comeram, já estão com fome de novo. Compaixão é um estilo de vida. Compaixão é algo que nós deveremos fazer sempre. Sede compassivos como Jesus Cristo é compassivo. Porque Deus não é só misericordioso, Ele é muito misericordioso e piedoso. Que Deus encha o seu coração, meu irmão, desta compaixão, desta misericórdia, deste amor. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus Cristo fiquem com você. Amém.